Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um CBD, o Com Brasil Debate. Pelo menos eu vou tentar nessa hora discutir as principais notícias do dia, porque às vezes os convidados não me deixam, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir avançar nos temas e falar das principais notícias do dia. Vou apresentar meu time de convidados, doutor Jorge Alberto aqui comigo. Tudo bem, doutor? Oi, Guga. Tudo bem, querido? Recebo também o empresário e contador Antônio Costa. Tudo bem? Tudo bem, Guga? É o Toninho. Doutora Cláudia Neves aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Guga. Muito obrigada. Prazer estar aqui. E o apresentador de TV, empresário e também o homem enciclopédia, Fernando Carvalho. Guga, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com todos os novos amigos e as velhas amigas. E vamos em frente. Pois é, vamos começar, né? No último domingo teve debate na Rede Bandeirantes de televisão, quase que deu um WO, né? Porque foi uma situação de os dois principais candidatos não estavam, acho que isso é lamentável para a democracia, e assim, você quer minha opinião, foi o velório e o enterro dos debates em televisão, que aconteceu no último domingo na Rede Bandeirantes de televisão, mas eu vou querer a opinião dos nossos convidados, o que vocês acharam do debate que teve Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury, 3 candidatos aí que juntos não chegam a 10 pontos percentuais nas pesquisas. Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estavam fora dessa disputa, desse debate, e isso deixou o evento aí totalmente, né, sem muito interesse. Mas eu quero a opinião dos nossos convidados. Vou começar com você, grande Toninho. Você assistiu o debate? Assisti o debate. O que você achou? Eu tô procurando o Zema também. Pois é, ele não mas foi. O Zema, nós temos o segundo item da pauta que nós vamos falar mais sobre o Zema. Ele não foi, ninguém falou dele, ninguém... Cadê ele? Mas ninguém sentiu falta, ninguém né? nem sentiu falta dele. É isso. Foi isso. Porque ele era o ausente mesmo. Foi Os outros dois eram ausentes. O Caiado foi muito feliz na colocação. Ele deve ter desistido da candidatura, porque é um candidato que não vai, né? Precisando de que a população o conheça, né? Então, realmente foi uma ausência. Eu até esqueci de citar, mas o Zema também não estava. Ninguém tá nem lembrando do Zema, essa é a verdade, né? Então, para mim, foi um debate muito pobre, onde o alvo eram 2 candidatos que não estavam presentes. Eles conversaram entre si, mas administraram o tempo também. Na verdade, não tinham muito o que falar. Foram prontos para poder atacar, mas não tinha resposta de volta. Ou seja, eles estavam bem carregados, mas não se carregaram. Toninho, uma coisa me chamou a atenção, né? Porque todos eles se dizem preparados como terceira via e dizem, né, que são a solução contra a polarização. Mas um chegava e falava, olha, nós temos que melhorar a segurança pública, viu? O outro, não, mas a educação a gente tem que trabalhar. Ninguém deu uma proposta concreta. Era fácil quando ia chamar o Lula não sei do que, o Flávio não sei do que lá, mas assim, proposta mesmo, os 3 passaram batido. Doutor Jorge, sua opinião? Olha, assim, é bom e é ruim você ter um debate sem os 2 candidatos que estão na frente. Mas bom por onde? Qual que é o ponto positivo que o senhor achou? Não teve cadeirada, alguma coisa assim? Não, é porque você tem espaço para outros aparecerem. Porque se você tem um debate em que você tem o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro debatendo, todas as perguntas... Só falta você me dizer que eles não foram para dar espaço para os outros. Né? Não foram porque é covardia mesmo. Chama de estratégia. Eu acho covardia. É uma porrada na democracia. Quem foge do debate, para mim, é covarde. Como advogado vive do debate. Então, o político também vive do debate. O político que escolhe não comparecer ao debate, das duas, uma. Ou ele não se acha preparado para o debate, ou ele, certamente, ele não tem uma percepção de ganho eleitoral no debate. O problema com tudo isso é que os debates, como você colocou, Guga, não são para uma apresentação de projetos, de programa de governo. São para ofensas entre candidatos e respostas vazias. Como você falou, não, eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar da segurança pública, eu vou cuidar do transporte. Não trouxeram novidade nenhuma. Eu vou fazer obras de infraestrutura. Tá, mas sim, e daí? Como? Baseado em quê? Eu gostaria que os nossos telespectadores refletissem. Já viram o programa de algum candidato? Souberam da existência do programa de algum candidato?
foi noticiado onde encontrar, seja fisicamente, seja na internet, o programa dos candidatos, para que você, eleitor, pudesse vê-los, compará-los e escolher aquele que melhor se harmoniza com a sua ideia de gestão da coisa pública? Não. Nós só temos escândalos, temos xingamentos, temos artimanhas, mas não temos realmente um debate de nada. Nós não temos candidatos debatendo questão política. Então a ausência deles é boa porque faz com que os outros apareçam. E também a falta deles, ela é sentida num aspecto, mas não é em outro. Mas é ruim porque dá uma percepção de que eles usam de artimanha e não estão abertos, de peito aberto, de cara aberta, para debater as suas ideias. Então isso para mim, desculpa o termo, é covardia. Doutora Cláudia. Olha, Guga, eu não assisti completamente o debate porque realmente desestimulou. A senhora talvez tinha mais o que fazer, né? Pois é. A gente perde o estímulo, porque com certeza, covardia dos dois principais candidatos, que estão muito bem ranqueados em relação aos outros, só que o que desanima é que virou esse show de horrores. Vamos dizer, só estavam ali para acusar. Ninguém apresenta, eu já tenho dito isso há algum tempo, ninguém apresenta proposta, ninguém apresenta projeto de governo e diz, precisamos de mais educação no país, precisamos de mais segurança no país, a saúde precisa ser vista, mas ninguém apresenta como. O que você pretende fazer, além de xingar os outros candidatos? E o mais legal, né, daqui a pouco viram aliados, mas tudo bem, no segundo turno acabam virando aliados, mas isso só tem prejuízo para a população que não consegue saber. Continua sendo aquela questão polarizada e você não sabe projeto de ninguém e você não vota porque, nossa, ele vai cuidar, ele tem uma proposta para a educação, assim, 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 gosto desse candidato, vou votar nele. Não, você hoje vê quem agride mais, quem agride menos, quem apanha mais, quem apanha menos e você não consegue saber. Então, realmente é muito triste porque eu digo que a arma do advogado é a nossa fala. A nossa voz, não só do advogado, do jornalista e do político. Como é que eles querem ser conhecidos? Está lá um outro que queria ser conhecido e nem apareceu. Né? Os dois grandes, não vou... Talvez aquela sensação de, não vou estar ali, né? Eu não preciso daquilo. Mas as pessoas precisam saber, além daquela briga da dupla, qual é a proposta de cada um deles, inclusive dos que estão na frente, porque a gente sabe que um quer derrotar o outro. Mas o que você vai fazer? O que você vai apresentar? Então, é lamentável nós não termos isso e eles não aparecerem para falar, não é para brigar, que também para aparecer lá só para xingar o outro não adianta nada. Aparecerem para trazer propostas efetivas, projetos decentes. Senão a pessoa vai votar só porque é um nome ou outro nome, ou uma legenda ou outra legenda. Gente, um detalhinho para botar também uma pimenta nesse assunto. Enquanto acontecia o debate, o presidente da República, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, deu uma entrevista para a Rede Record de televisão, teve o dobro da audiência do debate. Quer dizer, é um absurdo, né? Porque o Lula, nos últimos anos, vem defendendo tanto a democracia, tem sido, né, paladino da defesa da democracia. Como é que o presidente da República falta num debate desse? Eu acho que ele tinha que ser o primeiro a estar lá e debater e ouvir críticas e até ofensas, porque teve gente que baixou o nível, mas ele tem que ser o paladino da democracia. Mas agora eu passo a palavra para o Fernando Carvalho. Poxa vida. Deixei o senhor por último. Eu senti que eu fui preterido. Preterido, Mas tudo bem. Bom, o debate, como todos já falaram, foi extremamente pobre, mas eu vejo o seguinte, que existe entre todos diferenças muito grandes nos objetivos e no foco. Então, mesmo os que estão da ponta, que é o caso do Flávio e o Lula, ao meu ver, o Flávio saiu perdendo mais do que o Lula. Eu acho que o Flávio mordeu a isca, a verdade é essa, porque eu vejo que a avidez dos eleitores em potencial do Flávio tem uma expectativa maior, do que aqueles do Lula, que tem o seu voto consolidado da esquerda. Então, eu acho que o Flávio, ele saiu perdendo mais do que o Lula. Eu acho que o Flávio mordeu a isca, a verdade é essa, porque eu vejo que a avidez dos eleitores em potencial do Flávio tem uma expectativa maior do que aqueles do Lula, que tem o seu voto consolidado da esquerda.
Porque o Lula está em campanha eleitoral para presidente da República faz 50 anos. E ele é o único candidato da esquerda. Da esquerda, exatamente. E ele está em campanha faz 50 anos. Né? Porque ele, quando assume a presidência, ele continua em campanha. Né? Inaugura meio metro de asfalto, ali inaugura aquilo, inaugura aquilo. Para ser sincero, é 40. 50 o senhor está exagerando. Exatamente. Então, ele está em campanha eleitoral faz 50 anos. 40. 40 anos. Agora, ou 40, não tem problema. Já o Flávio, não. O Flávio praticamente não tinha nem 40 anos de idade. Exatamente. O Flávio, ele é incipiente. Então, é uma questão aí matemática. Bom, posso seguir aqui no pois não. Nosso debate é... Não, Ele tá bravo Flávio, hoje, né? O Flávio, ele é incipiente nesse modelagem. Não, sabe por quê? Deixa eu fazer um parênteses. O senhor espantou todo mundo de esquerda e eu sou obrigado a ficar dando contraponto. É isso. Mas não podemos ter eu tenho que fazer não. Então, não. Sem conciliação. Agora o senhor pode seguir com o seu raciocínio. Então, o ímpeto do eleitor do Flávio é muito maior, porque é um conglomerado novo de pessoas que estão envolvidos nesse projeto do Flávio, que é um projeto de direita. Então, ao meu ver, o Flávio Bolsonaro mordeu a isca. Quem saiu perdendo nesse debate foi ele, não foi o Lula. Até porque o Lula ele tem excelentes relacionamentos com a imprensa, a bem da verdade, principalmente no topo da imprensa, e no mesmo tempo ele estava lá na Record. Eu não sei que critério foi com relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Cada domingo eles vão entrevistar um candidato. Nos próximos. Exatamente. Então eu não entendi. Começaram com o Lula. Eu vejo que o Flávio saiu perdendo nessa daí. Ele mordeu a isca. A grande verdade é essa. Com relação às ideias e os debates, realmente é uma pobreza impressionante. Todos os candidatos têm medo de inovar. Ninguém quer sair muito fora do trilho daquilo que já está aí. Você fala da educação, por exemplo, o Estado brasileiro já chegou à exaustão com relação à capacidade de educar o seu povo. Não tem como, não tem verba, não tem isso. Os custos operacionais são gigantescos. Então a educação de 1960 é 10.000% diferente da educação de hoje. A medicina, a prática da medicina, era hemograma em 1960, hoje é o tubo, túnel daquilo, túnel, etc., com custos operacionais gigantescos. Então, o Estado não tem mais condições de financiar isso. Qual seria o caminho? Esse negócio de estudar na escola estadual José da Silva Xavier, ou na escola estadual Mariazinha, que tem a homenagem da pessoa lá, isso para a sociedade atual não serve mais. Por que essas escolas não têm uma lei, igual da SAF que o Bolsonaro fez no futebol, que vem salvando os times de futebol, onde você pode ter capital privado? Por que você não pode ter capital privado nas escolas? Não é a privatização de escolas. A escola continuaria sendo gratuita. Mas qual é o problema de você ter escola estadual Sangoban? Qual é o problema ter escola estadual General Motors? Qual é o problema disso? E a empresa financiar e ela ser, essa escola ser inclusive vocacionada para os alunos que gostam daquele tema. Olha, eu sou um excelente aluno de bioquímica, ou de mecânica, ou de ciências sociais, etc, etc. E você ter essa vocação como você tem em países de economia desregulamentada. Se você não criar este modelo educacional, nós não vamos sair desse buraco. Você fala vender o name rights da escola, o Estado não tem mais como acompanhar a tecnologia, o avanço, os custos operacionais, a lousa eletrônica. Mas aí privatizar, você imagina o que vai acontecer? Como é que é? Você não pode privatizar as escolas. Não, eu falei isso. Isso aí não é privatizar, não. Não é privatizar. O que seria? Não, isso aí não é privatizar. Só vender o nome tipo os estados. Eu acho que eu sem querer. Sem querer eu tive um cochilo aqui. Eu acordei e só ouvi o final. Outro, assim, de repente. Tem algum mal uma empresa fazer doação de um laboratório de bioquímica? Claro que não. Tem algum mal? Você não tem aqui a estação do metrô Riachuelo Paulista? Exatamente. Tem algum mal uma indústria automobilística fornecer um automóvel para ele ser desmontado e se fazer um estudo do automóvel, do carro elétrico ou não elétrico? O senhor teria que ser ministro da educação, diria mais. Eu estou falando da educação. Eu estou falando. Exatamente. Então é o seguinte, qual é o problema? Uma escola ser adotada por uma empresa. Não. E essa empresa ser vocacionada para aquilo que a empresa tem. Agora a empresa fazer a gestão da escola é perigosa. A sociedade aberta é uma sociedade de interesses, pelo amor de Deus.
A sociedade aberta é uma sociedade de interesse, onde o interesse de todos se causa o equilíbrio desde que o Estado não perturbe essa situação. Mas, ô Fernando, você falou, queria perguntar uma coisa para você. Você falou aí que os candidatos que estavam foram muito pobres, ninguém se beneficiou, o Flávio foi o que perdeu, então você está me dizendo que o Lula ganhou. Sem dúvida. O Lula já ganhou, então. Não estou falando ganhar a eleição. Estou falando desse ambiente, desse debate. A depender desse debate... Não, nesse debate, quem ganhou foi o Lula. Mas o Fernando ele fala um negócio que é importante a gente ter essa atenção. Enquanto a esquerda está toda juntinha lá, a direita fica se fragmentando, arrumando confusão, e isso vai gerar e mesmo acontece na área de saúde. A área de saúde é uma área perdida. É uma área... Tudo mentira que se fala. O Estado também não tem condições... Quando eu fui no médico, quando eu tinha 7 anos, o médico fez um hemograma. Aí eu fui bem no hemograma, o médico deu parabéns para mim. Como se o hemograma conseguisse levantar as doenças que uma pessoa tem. O que aconteceu desse mundo para hoje? Ah, não, você tem que passar pelo túnel de não sei o quê, por aqui. Os custos operacionais disso são gigantescos, que o Estado não tem mais condições de financiar. Você sabia que não tem incentivo fiscal para a construção de hospitais? Sei. Sabia disso? Não tem. Por que tem incentivo fiscal para o cara fazer alguma coisa, fazer jogos e não tem para o hospital? Eu discordo. Tem dinheiro, sim, mas a verba não é destinada corretamente. Mas tem dinheiro. Aí eu vou consubstanciar o que você vai falar. Tem dinheiro. Eu vou consubstanciar o raciocínio, perdão. Vou consubstanciar o seguinte: dinheiro é o que não falta neste mundo. Isso aí, basta você ter a legislação adequada para que as coisas funcionem. Agora, enquanto você tiver a tal obrigatoriedade do Estado, a iniciativa privada não vai lá. Quer dizer, se você não pode colocar o nome da escola que você quer, se você não pode financiar, se você não pode fazer doação de equipamentos, etc., etc., e manter uma tecnologia voltada para aquilo que a pessoa quer, o mundo é feito de interesses. Vamos parar com essa bobagem de socialismo, de social, que isso é tudo uma grande mentira. Você quer terceirizar toda a saúde? Não. Tudo é gratuito. Não tem esse papo do pobre lá e pagar. São os naming rights. É o naming rights. Aliás, você corroborou com o meu raciocínio. Eu só quero entender, o naming rights. Não. Eu tenho uma curiosidade. O que eu tenho para dizer é o seguinte, pessoal, 5 segundos. Olha, é o seguinte. Começou. É o seguinte, não tem como o governo financiar educação e saúde diante desse modelo que está aí. Vamos lá. Mas o SUS não é o melhor sistema do mundo? O pior. Aonde isso? Vamos lá. Isso é exemplo para todo mundo. 1 ano e meio para a gente pega a escola. Não, bom é os Estados Unidos lá, que você morre na porta do hospital. Vai lá, faz a gestão dela, bota o nome que quiser lá. Tá? Como é que a empresa vai se remunerar disso? Se a escola é pública, o acesso é gratuito, ela vai ter o retorno de marketing, não é isso? Ela vai ter o ônus de manter, pagar as despesas, fazer tudo, vai ter o nomezinho bonito lá. Ela vai se remunerar somente pelo patrocínio, é isso? Olha, não tem lei Rouanet que aquela cantora cantou o hino nacional por 30 milhões de reais? Fafá de Belém? Até aí a Ana Castela está fazendo um show de Barretos por milhões bancados por emenda parlamentar, todas elas da direita. Então, é de todos os lados. Exatamente. Então, eles nem cantam direito. Você pode ter alguma coisa de lei Rouanet, tá certo? Mas as empresas... Lei Rouanet é cultura, é espetáculo. Não, pode criar uma lei voltada para a educação. A lei Paulo Freire, por exemplo. Estou fazendo um compilado. Eu estou fazendo um compilado. Falando lei Rouanet, é um compilado de lei Rouanet. Agora, as empresas de grande porte, pela experiência que eu tenho, pela convivência que eu tenho, ela não se interessaria muito por desconto de imposto de renda. Quer dizer, uma empresa de grande porte, a Macisa, por exemplo, o maior fabricante de chapas de MDF do mundo, que está montando uma fábrica lá no Mato Grosso, por exemplo, se ela for fazer alguma coisa de escola local, ela não teria interesse nisso, ela teria interesse em criar uma cultura de trabalho em troca de falar assim, nós investimos na educação. Que, aliás, como o Bradesco faz desde 1900 e fumaça. Mas as grandes empresas não querem isso, Paulo. Por exemplo, vamos falar do Bradesco. Tem o Instituto Bradesco, a Porto Seguro tem o Instituto Porto. Elas já têm essa estrutura. Você sabe qual? Quando o Bolsonaro estava bolando todo o sistema S. Quando o Bolsonaro estava bolando a SAF, tá certo? Ninguém vai querer, etc, etc. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? O
você tem os times pequenos e médios que estão crescendo como um foguete, tá certo? Como um foguete. Olha, a Portuguesa recebeu um investimento de R$1 bilhão. O Juventus, que estava quebradíssima, a Portuguesa quebradíssima, indo para leilão, recebeu um investimento de R$1 bilhão. O da Moca lá, mais ou menos Juventus, esse valor. por favor. E o Bragantino, eu sou santista. Mas Aí o Bragantino já é uma parceria com a Red Bull. Já virou. Fernando, mais do que parceria. O jogador de futebol. O futebol, você não acha que é. Mas o jogador de futebol, ele dá dinheiro para SAF. Agora o estudante, ele vai vender o estudante para quem? Ué, mas você não. Faz sentido. Mas as empresas têm interesse nisso. As não empresas, sei. se você tem que ter a lei. Mas ela vai não dar um retorno para a escola. Você tem que ter a lei. Qual é o problema de você ter uma lei que induza isso? Não, Mas ele precisa da contrapartida. Agora saber como é que ele se remunera, só isso. Não, Vai botar patrocinador no uniforme escolar? Pera um pouquinho. A empresa de grande porte, ela não tem tanto interesse na remuneração. Ela tem muito mais interesse no processo de capacitação do que propriamente na remuneração. Mas Mas peraí. O senhor, Senai. no programa aqui passado, que não faz muito tempo, o senhor falou que tá todas as empresas quebradas. Como é que o cara vai investir em educação? Você deve ter alguma empresa que tem interesse. Talvez aquelas que eu citei no outro programa. As empresas estão quebradas e estão investindo bilhões no futebol porque você Porque tem a tem garantia da lei. contrapartida. Não, porque você tem a garantia da lei. A contrapartida é um jogador É o seguinte, valorizado. Um lugar é turístico não é porque tem uma praia bonita. Um lugar é turístico e tem infraestrutura para se praticar o turismo. E Certo. remunerar aqueles que E investiram remunerar o ali. que Exatamente. sim. Vamos voltar para praia bonita, política? não. Vamos falar de política? de novo aí. Romeu Zema deu entrevista no Jornal Nacional recentemente e foi totalmente atacado, né? Os jornalistas foram com muita força e parece que o Romeu Zema não saiu bem. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês assistiram, se vocês ouviram falar da entrevista do Romeu Zema. Começou pela dívida de Minas Gerais, que ele privatizou Deus e todo mundo lá e a dívida aumentou e aumentou muito. E ele ficou meio enrolado para Acho que explicar. só faltou a CEMIG, né? Exato, só a CEMIG. só Mas não, CEMIG. mas não, porque eu cortei 5 mil cargos. Mas espera aí, a dívida subiu 3 vezes. Aí falou, não, mas aí os juros do governo que é agiota. Peraí, é difícil, mas enfim, eu quero a opinião de vocês. É impagável. O senhor assistiu a entrevista, meu caro doutor Cláudio? Doutor Jorge? Não sei de onde eu tirei doutor Cláudio. Da aqui. doutora Cláudia. Doutora Cláudia, Não, eu não tive esse desprazer não, de assistir a entrevista do Zema, porque para mim ele é irrelevante. As propostas do Zema, do ex-governador de Minas, elas são muito mais uma peça de comédia do que necessariamente uma proposta política. Porque fazer o que ele fez em Minas Gerais, se orgulhar de ter vendido tudo, né, de ter diminuído um monte de cargos, ter cortado um monte de despesas, E o Estado não tem mais nada e está quebrado Pois ainda. é, ter se endividado muito mais do que estava originalmente e depois botar a culpa no outro, me lembra muito aquela frase, né? Assim, errar é humano, botar a culpa no outro é mais humano ainda. Entendeu? Que é o que o Zema ele fez. Eu até brinquei quando você falou do Zema, eu falei, quem? Porque ele estava ausente no debate e também ninguém sentiu falta dele. Não, mas na né? Globo ele foi, todo bonitinho, gravata laranja. Na Globo News também, eu assisti na Globo News. Também. E aí, doutor, você viu, Toninho? Eu, como mineiro, né, de Belo Horizonte, fico bem decepcionado com o Zema, mas já não é de agora, né? Como mineiro... Então, mas o que me chama a atenção, né, porque ele se vangloria que foi bem eleito as 2 vezes, mas no estado dele ele não alavancou nas pesquisas, quer dizer, nem a população que conhece o governo dele está empolgada com ele, né, diferente do Caiado, por exemplo. O Caiado em Goiânia, ele está empatado em primeiro com o Flávio Bolsonaro. Aí você vê que ele tem, né, um recall legal no estado. Agora o Zema não, ele tem os mesmos 3% Pelo no... amor de Deus, o Guga Caiado é Caiado, o Zema é Zema, pelo amor de Deus. E o novo faz isso. Mas O novo tem um problema estrutural. Ele tem uma dinâmica que ele já compete para perder. Quando o Zema se elegeu em Minas, ele colou no Bolsonaro. Primeira vez. Então ele colou no Bolsonaro e ganhou, fez até mais ou menos, porque também o Estado vinha, gente, de uma Aécio Neves, né? Então a gente estava mal, a gente de Minas a gente estava mal. Então o cara pegou o Estado que estava ruim,
manteve ele ali, tirou da UTI, deixou ali na enfermaria, Mas ele mas substituiu ruim o Aécio ainda. Neves? Veio do o governo Aécio Neves, veio o Anastasia, ele Anastasia, concorreu, mas o Anastasia era Aécio Era Neves, Aécio Neves. era o vice de Aécio Neves. Então, o que foi que você fez com a Anastasia? O Anastasia concorreu e perdeu justamente porque ele se aliou ao Bolsonaro. Traiu completamente as bases do Novo para poder se eleger. Porém, o Novo é um regime que o cara coloca lá. Assim, eu sou o empresário, tenho ficha limpa, eu tenho capacidade de gerir uma grande empresa, eu tenho capacidade de gerir o Brasil, como foi com o Amoedo. Isso é um discurso fadado a perder. É fadado a perder, é fadado a derrota. Não queremos, o brasileiro não quer super empresários nesse cargo. Isso é muito nítido. Ele deu uma sorte de ser eleito. Talvez outra que a gente tem aqui em comparação seja o antigo governador de São Paulo, né? Que também se elegeu e era um grande empresário, né? Então, o Dória, não queremos, o povo não quer empresário. E, cara, é um negócio muito, e eu sou testemunha, eu tive a oportunidade de cobrir o governo Dória por 4 anos, foi um governo excelente para o estado de São Paulo, e chegou no final, a população não reconheceu isso, né? Sim. Deixou São Paulo com caixa de superávit, deixou tudo redondinho, tudo bonito, na hora o eleitor não quis saber disso, né? Isso foi muito interessante, que foi um governo perfeito. Mas você acha que o conteúdo de um político a todo momento serve para angariar votos? Eu acho que o voto é uma consequência, né? Se eu faço um bom trabalho, eu vou ter recompensa no final. Ao meu ver, essa capitulação da qualidade transformar em voto é um processo extremamente relativo. Ao meu ver, o único cidadão do planeta Terra, do mundo, hoje, que consegue capturar voto com baixíssima qualidade de governo, ou baixíssima qualidade de governo, para mim é o Lula. Ele tem a eloquência, ele sabe fazer o discurso. Peraí, o senhor outro programa falou que ele não sabia fazer discurso. Eu tô ficando louco. Ele sabe fazer discurso. Eu tenho testemunha aqui? O que o Fernando falou no outro programa? Não, é o seguinte, o Lula... Ele falou o contrário. Eu acho que o Nelson convenceu ele. Posso? O Nelson convenceu, Eu vou dar uma de Silvio Santos agora. Oi, posso falar? Pode. Oi, é o seguinte... Assista ao programa que ele vai ao ar amanhã. Vai ser depois desse aqui. Exatamente. Você vai ver o Fernando falando que o Lula não sabe fazer discurso. Existe um cidadão no mundo aí, um polonês, o maior intelectual comunista do mundo, chama-se Andrzej Wajda, tá certo? E ele montou todas as modelagens de discurso. E ele diz o seguinte, olha, você não precisa ter conteúdo nenhum, você não pode parar de falar, né? E você fala sempre na eloquência e com sofreguidão. Esse é o verdadeiro discurso que você capta voto. Para mim, o Lula, só existem os dois últimos grandes oradores do mundo. Para mim foi o Fidel Castro, que ficava 10 horas falando, o Fidel Castro, todo o discurso do Fidel Castro era 10 horas. Então você tinha que se preparar para ouvir. Fernando. Se você vê o conteúdo, é nada, tá certo? Mas a eloquência e o apego é muito importante. Então você não pode parar de falar. E você pode ver, se você vê os filmes do Lula, inclusive ele gesticula com quase chorando, né? Que eu tentando fazer pro povo, que não me deixam, etc. E tal. E aí não pode parar. Não pode falar. Você não pode falar coisas feitas, coisas de conteúdo, de forte conteúdo. Não precisa ter conteúdo nenhum. O que precisa ter é a eloquência e não parar de falar. E ter a sofreguidão. Isso que é importante. Isso é que captura voto. Deixa eu falar para o nosso espectador o que é sofreguidão. Você falar sempre com voz de sofrido, como quem diz, eu quero fazer coisas para os pobres e não me deixam. Sabe, uma coisa mais. Isso é sofreguidão. Mas esse é o discurso político geral. Não, mas nem todos têm capacidade. Nem todos têm a capacidade. O senhor está desviando porque o senhor não quer falar do Zema? Eu quero o Sininho. Também. Todo mundo sabe quanto é 2 mais 2, mas na aula de matemática uns vão melhor, outros vão pior. Mas o tema aqui é Romeu Zema. E o João Amoedo... E o Zema é exatamente isso. Calma. João Amoedo, que é o ainda. Fundador do Novo, usou as redes sociais para duramente a participação de Romeu Zema em uma sabatina na Rede Globo, no Jornal Nacional. Ele deu lá no X, né? Ele falou que o Partido Novo mudou tanto para pior que hoje não aparecer é a melhor coisa que pode acontecer ao partido.
A crítica ocorreu após a entrevista de Zema, no qual o candidato cometeu uma gafe ao dizer que possuía programa contra as mulheres. Amoedo não pode também responder pergunta. Você não pode responder. Amoedo também questionou a decisão de Zema de faltar ao debate da TV Band, desclassificando a atitude como falta de lógica e demonstrando despreparo dele e da equipe. Questionado sobre as falas, Zema desdenhou das críticas e afirmou o posicionamento atual de Amoedo representa muito pouco para a legenda. E aí, doutora Cláudia, o que a senhora acha? Contra as mulheres, Guga? Contra as mulheres. Ele falou que ele tem políticas excelentes contra as mulheres. Então, eu acho que a primeira coisa é importante. É aquela gafe e aí... É um erro bobo, né? Teve uma colega que fez uma pesquisa e realmente disse que o governo dele foi bem contra as mulheres, mesmo porque os índices de feminicídio foram lá para cima, as questões da violência contra a mulher em Minas subiram bastante. Então disse que não foi uma gafe, foi uma afirmativa. Não, eu mesmo. acho que sem querer ele deixou escapulir. Exato. Né? E diante dessa situação, eu assisti a da Globo News, inclusive, esses dias, que foi diferente, não foi dentro do Jornal Nacional, né? E era uma mulher que estava entrevistando ele. E ela falava sobre as dívidas. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas o governo do estado de Minas está falido. Não, mas não é culpa minha. E ele fugia. Ele não respondeu, ele só falava, mas eu resolvi isso. Aí ela rebatia e ele ficava assim, sabe aquela criança que não sabe o que vai responder, faz... E eu acho que foi exatamente por isso que não foi ao debate. Exato, Você imagina Renan Santos pegando na garganta. Eu acho que acabou sendo uma decisão ninguém, né? acertada da parte dele fugir desse debate. É péssimo. Agora, da notícia, eu acho que o Amoedo tá rancoroso. Ele tá Porque danado. quando ele concorreu a presidente, o Zema foi lá e se filiou ao Bolsonaro. Sim. E, se juntou com o Bolsonaro. Sim, agora ele vem criticando. E deixou isso é Minas. rancor. Tem que ter um Se coração. ficar um querendo destruir o outro. Pois é, cara. Não sobrar nada. Libera o perdão, Amoedo. Libera o perdão, cara. Fernando Carvalho, e sobre o Romeu Zema? O senhor já falou sobre tudo aqui, mas sobre o Zema. eu Educação. Eu criei uma base aqui para falar do isso tudo que você falou antes é Olha, base. não Meia tem, hora de programa de base. Não tem governador, prefeito que sobreviva a essa taxa de juros. Ele pegou um estado monstruosamente endividado, né? De onde vem essa dívida dos estados? Praticamente 70% vem da taxa de juros. E a origem? Cadê a origem? A origem é o seguinte: todos os estados, para mostrar que o governo é pró-industrial, etc., dá isenção fiscal. Então é o seguinte, o estado de Minas Gerais, particularmente, deu muita isenção fiscal. Muita isenção fiscal. Então você tem uma baita de uma indústria lá, que o estado chega a ser sócio da indústria. Só para você ter uma ideia, a Fiat do Brasil, o governo do estado de Minas Gerais ainda é sócio da Fiat. É uma coisa tão ridícula. E acontece com as grandes indústrias de Minas Gerais também. Aquela de Sete Lagoas lá, aquela indústria lá da Iveco, Stellantis. Exatamente. Fiat. Daqui a Fiat, exatamente. Então, o estado de Minas tem muita isenção fiscal, então você não ganha o dinheiro. E aí, a dívida que se tem acumulado devido ao funcionalismo público, ao modelo público, que consome, porque são todas deficitárias por excelência, e o que acontece? Com essa taxa de juro, você jogar veneno na comida. Não tem como ele ou outro, mas não teria como. Nessa coisa, Fernando, que você está colocando agora, por conta dessa renúncia fiscal, tá, que o governo de Minas fez com as indústrias lá, e mantendo-se o custo, isso é um argumento de má gestão do governo do Estado. Porque se ele não dimensionou os custos dele na gestão de tudo, tá, e fez a renúncia fiscal para ter, para trazer mais indústria para cá, não, para ele dar não mais fez emprego, para dar mais alguma coisa. Se ele fez, se há essa renúncia fiscal, se há tudo isso, caramba, então não dá para agora. O caso da Fiat, o governo de Minas Gerais ser sócio da Fiat, isso é desde o início, quando a Fiat veio para o Brasil. Perfeitamente. Na década de 70. Não, mais. 80? Eu acho que 70, 80, por aí. Tá? Então o que acontece? Isso é uma coisa que vem lá de trás. Foi no meio do governo Figueiredo, né? O governo Figueiredo? O governo Figueiredo foi até 85, né? Por aí. Isso, Figueiredo até 85. Então o que acontece? Caramba, e se você ainda vende tudo, não aplica bem no dinheiro... Não, mas o que ele vendeu era altamente deficitário. A arrecadação do que ele vendeu não paga o café das repartições públicas que tem lá em Minas Gerais.
Ele não vendeu para arrecadar dinheiro para pagar a dívida. A dívida é impagável, tanto de Minas Gerais como de todos os Mas ela estados só e todos piorou. os municípios. Mas No momento dele só piorou, não teve nenhuma. Não foi só assim. no momento dele. Não só no dele. Você tem um Mas só endividamento piorou. que é uma verdadeira PG, uma progressão geométrica no sistema de endividamento. Basta ver que 80% da sociedade brasileira está endividada. Isso aí não tem saída. Agora, eu acho que vocês estão falando do Romeu Zema, que é o seguinte, ele é péssimo para falar, a eloquência dele é nota 0. E outra coisa, quem quer ganhar uma eleição não pode ficar respondendo pergunta. Aí é que está. Né? O Maluf não respondia pergunta, vários outros não respondiam pergunta. Se você faz uma pergunta técnica, como foi feito no debate lá da Sabatina. Da Sabatina lá da Globo, ele ficava tentando responder, não tinha muito como responder, entendeu? Ele tinha que falar outra coisa, que é o que todo político faz quando ganha eleição. Você pergunta qualquer coisa que você perguntar para o Lula, ele não responde. Você não acha que o cara tem que ir preparado para fazer isso? Não, ele sabe que ele está indo para uma sabatina. Ele tem que estar se preparado. Não, e assim, ele foi muito infeliz, né? Que no meio da discussão de saúde... Preparado Não. ele está. O Não. problema é o seguinte, que ele não pode responder perguntas. Aí, se ele quiser não, se eleger. E aí ele foi tentar usar essa sua tática, né? Aquela tática de media training, falando da saúde, da vacinação. Aí joga, não, mas a segurança pública tá pior. Aí vira o teatro e fala, candidatos, nós estamos falando de saúde. Daqui a pouco o senhor fala de segurança pública. Você quer ver um Quer tema dizer, acabou. polêmico? Quer ver um tema polêmico? Feminicídio. Eu já falei em vários lugares que eu vou, vários. O feminicídio no Brasil vai crescer numa progressão geométrica. Por que vai crescer? Porque é o seguinte, que fizeram só leis esquerdistas, só leis sociais no entorno da mulher. E, no entanto, você não tem lei de punição. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é um enganol. A Delegacia da Mulher, como é uma coisa prática, ainda vai lá, mas também a lei é a mesma, não muda nada. Então é o seguinte, criar uma série de direitos da mulher, que a mulher acaba usufruindo acentuadamente desses direitos. Deixa pra mim. E aí o que e aí o que acontece? Todo mundo querendo falar agora. O que Vou pedir água acontece? e vou parar. Cadê o covarde que vai lá e mata a mulher? Cadê a lei que bota esse cara 80 anos na cadeia? Tem? Não tem. Não temos lei de 80 Eu anos acho na que cadeia isso para ninguém. Não tem pra Então, ninguém. mas tem que ter. Mas a Lei Maria da Penha já salvou muita gente. O cara que persuade... A Delegacia da Mulher já salvou muita gente. O cara que perturba a mulher, o covarde que perturba a mulher, o cara que ameaça, que faz isso, etc. O que existe? O que existe de proteção de leis Não, nós temos efetivas? evoluído bastante. Agora, Se não leis tivéssemos sociais- a Lei Maria da Penha, Agora, seria leis muito sociais pior. tem milhões em torno da mulher. Eu só vou mostrar para ele o que foi que ele fez. Ele não sabe o que ele fez. O seu argumento, Fernando. Estou temeroso agora. Não, você não sabe o que você fez. Você não sabe o que Você você tem disse. leis sociais, Não. lei de punição Calma. não tem. Você não sabe o que você disse. Sei. Tá? Não, você não sabe. Claro que eu sei. Se você soubesse, você não diria. Não. Porque você pegou seu argumento. Há muitas leis sociais. Há muitas leis que dão muitos direitos às mulheres. Não há lei que prenda um homem 80 anos na cadeia. Sim, covarde. Então, ou seja, essas leis, a proteção da mulher, toda a legislação social que existe no país, como se cuidado social fosse algo pecaminoso ou errado, isso tudo você usou como argumento para justificar o aumento em progressão geométrica do feminicídio. Ou seja, por conta de leis defeituosas, você justificou um homem matar uma mulher. Foi isso que você fez. Não. Não, você falou isso. Eu disse, espera um pouquinho só, eu disse o seguinte, que essas leis sociais fazem com que... Você está justificando... Posso até reforçar. Não, você está justificando que um conjunto de leis, uma legislação, um conjunto de leis, normas que seja, deficitária. não importa se é social que seja, justifica um homem matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Eu não disse jamais que justificaria. Eu não disse Nada que Foi o que você falou. justificaria. Não, nada Foi o que você justificaria, disse. mas é o que acontece. Não. Mas, Fernando, se nós não tivéssemos uma lei como a Lei Maria da Penha, que já salvou muitas Eu mulheres... acho essas leis muito fracas. Mas Você se é nós não jurista? tivéssemos Não, eu essa... acho Você é jurista? Não Mas sou. se nós Então não você não Mas é a minha tivéssemos essa... interpretação como cidadão. Então você não sabe. Mas Você é, não é mas, jurista, mas você não olha sabe. só, Mas Não tem vamos manter o nível aqui da conversa. tem coisas Eu, que é como melhor cidadão, ter, eu Não, como que não é que ter. você cometeu um Não, pecado, Fernando, não, terrível. eu como cidadão, é a minha interpretação. Porque Você olha pode só, falar Fernando, o que você quiser. As leis efetivas de punição contra o homem que faz isso com a mulher é fraca.
Mas seria pior se não tivesse. Exato, é isso que eu tô falando. Exato. Eu volto até antes também. Eu volto Isso até aí, antes do caso. 40 anos atrás era banalizado. Eu vou até antes do caso que você disse da Fiat Automóveis, porque eu sou de lá. Meu primeiro emprego foi de menor aprendiz na Fiat Automóveis. Faz tempo. E o que não faz tempo? Está E o que seria daquela região que eu conheço Região de bem? Betim, né? Betim, Que Contagem. evoluiu muito Betim, com Onde eu aquilo nasci, ali. Grande cresci. Belo Horizonte, né? Cara, se não fosse a Fiat Automóveis lá, você sabe quantas empresas tem ao redor da Fiat que emprega tanta gente? E quantas famílias É estão claro que ao isso redor não é daquilo? justificativo para o governo estar endividado. Não. Ok, é uma má gestão do governo. Mas culpar a grande empresa por ela receber o benefício fiscal, eu acredito que a Fiat Automóveis traz mais benefícios à população, tanto que se justifica as isenções que ela recebe. A quantidade de emprego, a Quantidade de emprego, quantidade de empresas que vão para Eu lá. acho que as coisas poderiam ser muito melhores se você não tivesse essa intervenção. Por exemplo. Porque é o seguinte, que sentido tem você ter uma altíssima carga tributária para que uma empresa precisa ter isenção para vir para o Brasil? Por exemplo, a Fiat Automóveis duplicaram... Mas aí ela justifica o que A ela tá Fernão fazendo. Dias, a Fernão Dias, ali, o complexo da Fiat, ele é todo estruturado, uma infraestrutura gigante, coisa que a cidade de Betim, na época, nunca teria. Se não fosse mesmo a concessão da própria Fiat construindo estradas mesmo. E você nesse caminho, você vai para Extrema, por exemplo, que está recebendo várias fábricas, Sim. entendeu? E aí você vai. E acaba estimulando É uma e aumentando pena e melhorando aquela Todo o qualidade de vida movimento dali. que teve Sabia em que o Minas... cara que produz veio botijão dos- de gás no dos Mato Grosso empresários. emite uma nota fiscal para vender em São Paulo, e quem vende produz em São Paulo vende para o Mato Grosso, fazer a troca de ICM. Então, É. essas são questões fiscais, Bom, tributárias, agora está na tua área, agora você pode agora falar, tá. é. A legislação tem brechas, como toda legislação. A legislação tributária também existe. Para isso Na existe. verdade, é malversação Fiscalização. do Estado. Sim. É malversação do Estado para ele precisar fazer isso para grandes empresas. Por Porque isso as que- pequenas fica Mas o que a gente tem hoje, se Fernando? A gente isso tem uma fosse bom, nós não estaríamos na A miséria gente tem que uma nós fiscalização, estamos. um estado fiscalizatório das receitas voltadas a passar uma lupa no pequeno e no grande, mas não se passa a lupa no pequeno e no médio, mas os grandes, eles têm Mas determinados voltando à questão da mulher, para poder fazer voltando à isso. questão, a violência hoje que você tem na sociedade, que também não é só contra a mulher. Quer dizer, você tem uma violência generalizada no Brasil e que se perdeu completamente o controle. Não, se perdeu completamente o controle. Porque as leis todas são sociais. Você não tem lei punitiva. Mas será que já não era assim antes, mas as mulheres não Se denunciavam? O passado, Porque agora o passado subnotificado. serve para nos antigamente- orientar, mas nós não podemos viver do passado. Antigamente era normal uma mulher apanhar, anos 80, era normal uma mulher apanhar. Mas Uma tinha que mulher aceitar. chegava muitas vezes, até a delegacia da mulher surgiu por causa disso. Porque Uma mulher tinha que chegava aceitar. lá para falar, meu marido me bateu, ela quase apanhava do delegado que estava lá. Então debochavam dela. Ou Debochavam debochava Não sei, dela, dela. olha, eu tenho mandava visto- pra casa. Mandava pra Eu tenho casa. visto casos na prática, né, que é o seguinte, que a violência contra a mulher que eu tenho visto acaba não se resolvendo e a mulher fica numa situação dificílima. A verdade é essa, se volta para casa, se não volta, porque ela acaba fazendo um BO na delegacia, mas esse BO também não se progride, quer dizer, não tem muito Você o que sabe por falar. que não progride? Agora, como advogada, como mulher, e como advogada que defende mulheres, se nós não tivéssemos o que você chama de lei social para proteger as mulheres dessas situações, nós teríamos mulheres morrendo e morrendo e morrendo sem que nem aparecesse na mídia. Tá? Outro ponto, que as leis sociais, eu não estou defendendo Porque eu queria nenhum saber o que ele regime. chama de lei social. Tá, não, o que ele está chamando de lei social, isso que ele está chamando de lei social, nós não teríamos nem 1/10 da defesa de mulheres salvas por essa situação. Seja pelo uso da tornozeleira, seja por uso de medida protetiva, sejam as casas de acolhimento, que São Paulo, se eu não me engano, foi o primeiro estado a colocar casas de acolhimento. Casa da Mulher Brasileira, A Casa da Mulher que é um Brasileira, projeto do exato. governo federal em parceria com as Isso. prefeituras. E a primeira acho que foi São Foi São Paulo. Paulo. Agora, aqui, já que os na região deputados central. gastam um tempo gigantesco criando essas leis, por que eles não criam leis punitivas, efetivas? Mas assim? existe Eu gosto- lei mas já punitiva tem, Eu pra gosto isso. muito, eu particularmente, nasci assim, vocês vão me desculpar. Eu nasci gostando muito de leis punitivas, sabe? É o seguinte... Mas quer dizer, existem leis que precisam ser educativas também. Não, pode Toda ser... lei tem Tudo um elemento começa na pedagógico. educação e na E sempre conscientização. tem uma Pedagógico sanção. pode ter, mas tem que ter a pode punitiva. ter. Mas tem uma Toda sanção, lei sempre tem um tem. elemento pedagógico. Ponto. E tem a sanção. Agora, existem leis que são
instrumentais, para questões processuais, tem outras que são punitivas. Lei punitiva, por excelência, é o Código Penal. E o cara que, ela tranca não proíbe, a mulher ela 3 pune. meses dentro de uma casa, depois a polícia descobre, eu vejo que fica mais ou menos por isso mesmo. Não fica. Não fica. Não fica Não por fica. isso mesmo. Você realmente acha que fica? Nós Eu já temos vi dois muitas advogados mulheres aqui. sendo Não salvas fica. pela Lei eu Maria não da sou Penha, eu não sou pelas familiarista medidas nem Sendo preventivas. salvo foi a negócio. polícia que foi lá e disse, houve alguma Mas denúncia. porque Antes existe elas não lei. tinham É que porque tem denunciar. Antes elas não tinham pra quê. Se elas chegassem numa delegacia antes Se e não tem falassem, lei, foi o que não ele adianta falou, ter polícia. meu marido me bateu. O que você fez pra ele te bater? Era isso que elas ouviam. Isso não era registrado, não Hoje- significa que não existia. Exato. Claro, Hoje existia. você consegue Claro, medida protetiva até contra grandes figurões, como eu Agora, já não é só por consegui. causa da... Não, veja bem. Basta ver, né, um empresário da Exato, Faria essa Lima, semana. que fez um absurdo com a mulher dele, Exato. um absurdo, uma brutalidade, né, Pegar um- cápula um cara desse. Exato. Né, e ele tá preso. Dá vergonha de ser homem. Exato. Crápula, Ele tá né? preso. É vergonha Agora, alheia, se não chama. tivéssemos Lei Maria da Penha, Pois é. E Como é aquele que- cara que, eu não sei nome de artista, mas aquele que é aquela modelo, que ela era casada com aquele cara que tem ações na bolsa, eu não me, puxa vida, eu não lembro. modelo novo ou modelo mais... Uma mais antiga. Luísa Brunet? Isso. Exatamente. E se não houvesse a Lei Maria da Penha? Mas o cara tá lá meio na boa. Assim, lá. não. Na Ninguém boa, tá na na boa. boa, Ninguém não tá na vai boa. ficar. E olha só, não existe só a questão. A violência contra a mulher, não é, isso é uma área da doutora Cláudia, não é somente a violência física. E quando a gente Sim. fala de violência, Tem psicológica. nós pensamos na Tem agressão. psicológica, Tem a claro. psicológica, Imagina, tem a você ir pra casa e tem um patrimonial. maluco lá que você tinha que Não, aguentar. Sem a patrimonial. Quer ver uma coisa? Sem dúvida, concordo plenamente. O marido chega e vai se separar da mulher, está se preparando para separar, corta o cartão de crédito, corta o dinheiro, Sim. corta as coisas Some todas. com o dinheiro das some contas. com o dinheiro das contas. Da golpe, entendeu? conjuntas. E olha, e você não sabe o quão comum é isso de acontecer. Certo. Tá? Você configura isso, você reverte. Você precisa comprovar. O problema é esse. O fato acontece, você chega para o juiz, excelência, aconteceu isso. Bacana, você tem como provar? Tem, tá aqui. Beleza, então a decisão é essa. Pá. Você tem que comprovar. Tudo que você alega, você tem que provar. Provou? Você consegue. Ou seja, você com a legislação, você consegue. Agora diz assim, no Brasil é proibido ter prisão perpétua. Também não pode ter trabalho Não, nem forçado. luto por isso. Não, calma. Imagina, Pera, eu vou nem chegar lá. luto por isso. Nós, no governo Bolsonaro, aumentamos o limite da pena, que era de 30 anos, para 40. 40, isso. 40 anos. Isso. Aí fica assim, 40 anos é pouco, tem que botar o cara 80, que você falou, né? Você não aguentaria um mês na cadeia. Ah, mas aí não cometa crime, né? mas não cometa o crime, problema pro cara da- ter medo. O problema Você do não cara. aguenta- Você tem aguentaria medo. É pro cara um ter mês medo. Bom, na cadeia. menos despesa pro Estado. Entendeu? Não Claro, aguentaria pra um mês. sociedade. Agora, o que eu acho... cadeia do Bukele. Pois é, o que eu acho é que assim, a gente deveria fazer uma administração prisional diferente. Eu acho que não é trabalho forçado como Eu é quero nos deixar Estados bem Unidos. claro que a Tá? minha opinião é o seguinte, que eu vejo leis fracas a favor da mulher. Quer dizer, as leis, o que eu noto é o seguinte... com Olha, toda- vai cair no mesmo com ato, tudo fala do isso, outro. Eu acho as Vamos leis ver, mãe. muito fracas, entendeu? Quer dizer, a punição... E outra coisa, eu nunca falei de prisão perpétua, nunca falei de Não, pena 80 anos. de Média pena de vida morte. brasileira, Não, 75. de pena de morte, etc. Sempre Não, perda faz de isso. tempo. Num país republicano você não vai ter isso, tá certo? Não. Agora, a punição exemplar eu vejo pouca com relação à questão Mas você da citou mulher. o caso da Luísa Lamentavelmente. Brunet. A Lei Maria Eu da sou Penha... um protetor da mulher absurdo. Quer dizer, Olha- eu acho pouco, às vezes fracas. Hoje a Luísa Brunet está aí, está na mídia, está novamente, está Ela, linda, né? Ela. está perfeita. Se não fosse a Lei Maria da Penha, seria o contrário, seria Mas você viu que o cara fez rabo com balançando ela? o cachorro. Você viu o que o cara fez Ele com é que ela? sairia por cima Sim. e ela se esconderia de Mas vergonha. ele não fora nada, desculpa, ele saiu por cima, porque tem o seguinte, você viu o que ele fez com ela? Eu não sei, uma nos agressão, autos eu não uma, posso. uma agressão absurda, Sim. quebrou todos os dentes dela. Olha, um negócio Foi parecido com impressionante. agora esse Rompeu- da Faria E outra, Lima, o dentista da Faria perdeu, Lima. perdeu todos os contratos que ela tinha, etc. Quer dizer, você tem lucro cessante nisso tudo. Aqui. Eu não Só quero que entrar, ela, não pela- quero até entrar em mérito, porque eu não sou advogado, eu não quero entrar em Só que ela mérito, mas eu tô assim, conseguiu, só que- tendo o respaldo da Lei Maria Ela, da Penha, é. não, toda mulher que tiver, e não precisa nem só pagar um de nós, advogados, para fazer isso. A Defensoria Pública também faz isso e para as faz um mulheres. trabalho muito E bom não na estou Defensoria defendendo, mais uma vez, nenhum governo de local nenhum, porque isso é no país inteiro e faz para todos. Até as OABs têm Eu acho também que, por esse exemplo, atendimento.
eu não lembro o nome dele, que fez a agressão. Só não estou falando o nome porque Graças a Deus eu não sei também. Eu não lembro. sei qual é o nome, mas eu Senão não vou dar a falo, cabeça. Eu só não quero errar Para mim não aqui. teria problema nenhum. Nem quero saber. Mas é o seguinte, eu acho que nesse caso, que é um caso gravíssimo, eu vejo ele meio numa boa. Ele tá lá, tá livre. Eu não acho tá que le- está totalmente sabe? numa boa. Eu concordo com Porque você. porque a cadeia ninguém é uma cadeia, é uma punição complicada. Mas olha só, né? nem toda punição exatamente é uma detenção, uma prisão, né? Nem toda punição é essa. Existem outras Mas nesse muito nível fortes. que foi, O cara foi cancelado. A E Luísa isso Brunet tá reverte aí. em Um toda a abraço questão para ela. patrimonial. Um abraço para Luísa Brunet. Vamos lá. O ex-companheiro de Luísa Brunet, o empresário Lírio Parisotto, foi condenado na esfera criminal pela agressão ocorrida em 2016, mas o pagamento de uma indenização por danos morais ainda é alvo de disputas Aí, ó. judiciais. Aí. A condenação, ele foi condenado pela agressão, né, quando a modelo sofreu lesões em Nova York, a decisão com condenação definitiva, né? Então, pedido de indenização e eles têm valores em disputa ainda. Ou Zé, seja, mas quer dizer, quanto tempo tem isso? Quanto não, 10 não, anos. o ato foi... 10 anos? foi não condenado e punido, preso. É isso que eu estou falando Sim. para vocês. Mas 10 você imagina que para ele, um empresário do porte dele, indenizações, para algumas Foi pessoas, o condenado que pesa mais é o criminalmente, bolso. Ele foi condenado pelo crime que ele Não é cometeu. verdade? Em Ele foi muitas Mas qual é a pessoas. punição dele? Foi Não preso? sei. Não tá Ele escrito. Não, foi não foi preso, preso. ele chegou a ser preso. Ele está condenado. Ele tá Provavelmente é o condenado. primário, aí tem todas É. aquelas... Não, o problema não é a pena. Tá. Não foi O preso. problema não é a pena. O problema são as progressões de regime Sim, de pena que e tem no isso é uma Brasil. coisa que precisa Aí ser faz com revista. que aquela pena, que ela deveria ter um peso grande para que você tivesse um efeito pedagógico pro apenado, para que ele refletisse sobre o que ele cometeu. Doutor, e ele não nem voltar condenado foi a- ainda, enfim. Não, ele Não, foi condenado condenado a foi. 1 ano de detenção, mas a pena foi aplicada em regime aberto e então convertida em subsídio, então. medidas É. alternativas Olha, eu não tenho como nada o contra. serviço É porque uma Eu não comunitário. tenho nada contra o dinheiro que ele tem. Mas eu sei quanto que ele tem de dinheiro. Entendeu? Quer dizer, ele é um cara que ele tem mais ou menos 3 bilhões de reais em dinheiro vivo. Imagina Esse cara- uma multa em esse cima cara- dele, Você- imagina uma boa Pega partilha, 20% uma do indenização. É muito. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um CBD com o Brasil Debate. Conseguimos falar de 2 coisas, 2 assuntos hoje. Um abraço Estou pro muito Zema, viu? feliz. Tô de mal com Bati você. meu recorde Não, das eu tô últimas de mal com semanas. você. Aqui, absurdamente. tá abaixo. Tá, minha meta tá abaixo. O dia que eu chegar em 3, eu vou pedir música, viu, Neto? Aí a gente pede lá no Remember, que é um programa muito legal das TVs comunitárias. Doutor Jorge, muito obrigado. Obrigado. Chamei Doutor Cláudio hoje. Chamei de Cláudio. Fui promovido a Cláudio. Obrigado. Meu amigo Toninho, obrigado. Volte sempre. Cláudia São Valeu. Doutora Cláudia, muito obrigado Muito pela participação. obrigada, muito obrigada. Fernando Carvalho, Homem Enciclopédia, muito obrigado por trazer. E assim, pelo contraponto, um programa o Lula fala bem, outro programa o Lula fala mal. Mudou de ideia muito rápido. Valeu, Fernando. Obrigado pela presença aí de todos, e obrigado a todos. Foi um prazer estar mais uma vez aqui no debate. E esse foi mais um CBD, o Com Brasil Debate, que você assiste na sua emissora comunitária em todo o Brasil. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.